Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Professora, como os artistas estão reagindo diante da pandemia? Leila, como eu já comentei em outras ocasiões, o impacto do coronavírus nas artes foi fulminante. O fechamento de museus, galerias, cinemas, teatros, cancelamento de feiras, suspensão de shows, tudo isso em conjunto colocou os artistas em uma posição de vulnerabilidade muito grande. Algumas instituições articularam-se no sentido de criar espaços online para além das lives, destinados a fomentar a produção neste momento de crise. Uma dessas iniciativas é o IMS Convida, que reuniu os curadores de todas as áreas do Instituto Moreira Salles em uma plataforma onde apresenta projetos comissionados de mais de 60 artistas de diferentes linguagens. Participam artistas como Karim Ainus, o Alan Sieber, coletivos como a Rádio Diáspora, a Aleta Valente e eu. E o que a senhora preparou para o IMS Convida? Leila, eu fiz uma obra de net art que se chama Coronário. É um ensaio sobre a experiência cultural do coronavírus, atentando para o seu impacto na linguagem e para a naturalização da vigilância no cotidiano. O ponto de partida do Coronário é um conjunto de 25 palavras que foram popularizadas no contexto da Covid-19, como álcool gel, testar positivo, home office e pandemia. E para essas palavras, o projeto oferece um pequeno glossário. Um mapa de calor verifica dinamicamente a atenção do público às palavras que nós listamos como componentes do léxico do coronavírus. As mais acessadas pelo público mudam de cor, numa escala que varia do azul, que são as mais frias, até o vermelho, que são as mais quentes e, portanto, as mais acessadas. Esses mapas de calor tornaram-se imagens muito recorrentes no contexto da Covid-19 e podem ser interpretados como uma das imagens-chave do contexto pandêmico. Carregados de sentido no âmbito das estéticas da vigilância, esses mapas de calor não apenas monitoram a fisiologia do corpo no espaço, mas são também usados como uma ferramenta de rastreamento do comportamento do público diante de um site. O coronário se apropria do vocabulário visual do coronavírus para fazer um exercício crítico do que eu chamo vigilância ao vivo. Com isso, ele dá ao público a oportunidade de ver um procedimento corriqueiro de monitoramento de seus dados e dos seus modos de acessar a internet, que geralmente é invisível e ignorado. Ao mesmo tempo, o projeto discute o capital simbólico da atenção e o seu papel estruturante na economia do olhar que rege o mundo digital. Para acessar o projeto, você vai em coronario.ims.com.br. Eu fico por aqui. Um bom dia para você, uma ótima semana para nós. Até a próxima. A professora Gisele Beigelman conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Economia, por Gilson Schwartz. Professor Gilson, qual o tema da coluna hoje?
Nosso tema hoje é a relação entre economia, direito à informação e saúde. Eu já comentei por aqui a pressão crescente em várias partes do mundo pela criação de passaportes sanitários. O tema continua polêmico e cada vez mais ganham forças pressões empresariais para que a população seja controlada por meio de dispositivos técnicos que consagrariam a troca de privacidade por saúde, segurança e acesso ao mercado. Os grandes oligopólios que controlam a vida digital dos seres humanos em todo o mundo já se movimentam nessa direção, assim como as empresas de telecomunicações, que também formam uma estrutura oligopólica, ou seja, poucas empresas privadas gigantes controlam o mercado de acesso à informação que deveria ser pública, aberta e protegida, respeitando o direito de cada indivíduo ao sigilo e à privacidade. A criminalidade já vinha levando muita gente a aceitar um novo regime de vigilância, como a gente percebe pela disseminação massiva de câmeras por todas as cidades, todos os espaços por onde circulam pessoas, elevadores, aeroportos, ruas, lojas, portarias de casas, de prédios, de condomínios. O terrorismo internacional tornou essa opção pela segurança em desfavor do anonimato ainda mais disseminada. Agora é a emergência sanitária que traz para primeiro plano essa necessidade, esse imperativo de vigilância, monitoramento, cadastramento, classificação, supervisão e controle dos perfis, da mobilidade, dos níveis de consumo e até do tempo que cada um gasta nas redes sociais. O Big Data, que já era considerado o petróleo do século XXI, torna-se com a pandemia uma fonte de informações para o desenvolvimento de remédios, avaliação dos efeitos desses medicamentos, dos efeitos de comportamento sobre as curvas de infecção, recuperação e óbito. A propriedade dessas informações torna-se então o maior campo de batalha desse capitalismo digital e sanitário. É aí que vão surgindo novas frentes de lucratividade, de registro de patentes, de desenvolvimento de aplicativos. É a corrida do ouro digital, que se torna ainda mais evidente, mostrando que o valor do acesso, do controle, da exploração comercial dos ícones digitais que regulam a vida, o dia a dia, o pão nosso de cada dia, essa é a batalha que define o século XXI. Professor, o que representa essa ação do Supremo Tribunal Federal? No Brasil, o Supremo Tribunal Federal decidiu na semana passada manter a suspensão da medida provisória 954. Essa MP permitiria o compartilhamento de informações cadastrais de usuários de linhas telefônicas com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Numa sessão do Supremo Tribunal Federal, que o placar foi de 10 votos a 1, o plenário referendou uma liminar proferida pela ministra Rosa Weber em 24 de abril, atendendo a um pedido de partidos da oposição e da Ordem dos Advogados do Brasil, que pedia a suspensão dessa medida. Tanto os partidos quanto a OAB alegam que o repasse das informações viola o direito à privacidade. Pela MP, as empresas de telecomunicações deveriam repassar para o governo a relação de nomes, números de telefone, endereços dos seus consumidores, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. O sigilo dos dados estaria assegurado. Mas não é apenas a privacidade que está em jogo. O grau de digitalização de serviços, produtos e direitos avança de forma acelerada com a pandemia. O vírus da Covid-19 é uma ameaça à vida de cada um de nós, mas o vírus digital, controlado por grandes corporações e governos totalitários, pode ameaçar a liberdade de expressão e os direitos a trabalho, renda e educação. Semana que vem voltamos comentando as tendências da economia, da tecnologia e da política no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, já se fala que a crise causada pela pandemia da Covid-19 está causando mudanças profundas na maneira como se faz jornalismo, no trabalho das redações. O senhor concorda com isso? Isso é evidente, mas não se sabe se essas mudanças vão permanecer depois que a crise passar. O que nós estamos vendo hoje é uma verdadeira revolução no modo de fazer jornalismo, a começar pelo fim da ocupação física das redações.
O jornalista João Gabriel de Lima, que é professor de jornalismo do INSPER, ele tem feito algumas pesquisas em relação a isso, e ele mostra como aqui no Brasil as redações ficaram praticamente vazias. Há jornais em que só há 2 jornalistas ou 3 jornalistas trabalhando na redação. Todos os demais estão em sua casa. E jornalismo sempre foi uma atividade coletiva, sempre fez parte da cultura e da tradição do jornalismo, inclusive que os jovens aprendiam com os editores mais experientes a prática da profissão muito mais do que nas escolas. E a troca de ideias, a troca de perspectivas sempre foi muito importante para o enriquecimento do material jornalístico. Então, o que nós vemos hoje são os jornalistas atomizados, cada um na sua casa, pouco se falando entre si, cada um fazendo o seu próprio trabalho, e isso certamente tem uma repercussão não só na forma com que o jornalismo é feito, mas no seu conteúdo e muito possivelmente na sua qualidade também. É uma coisa que precisa ser muito estudada ainda para que se tenha uma real dimensão dos efeitos disso sobre a profissão e sobre o produto. Outra questão que se levanta é o fato de jornalistas não especializados na cobertura de ciência de repente serem obrigados a tratar de assuntos científicos com conceitos e metodologias com as quais nem sempre eles estão familiarizados. De que maneira isso impacta no produto? Nesse mesmo diapasão da nossa resposta anterior, porque, como você diz, o jornalista que fazia esporte agora está fazendo o coronavírus. O jornalista que cobria política, alguns deles pelo menos, agora estão cobrindo a pandemia. E é uma especialidade, o jornalismo científico é uma especialidade muito própria. Há no Columbia Journalism Review, que é uma revista da Universidade de Columbia, na sua edição do dia 4 de maio, um excelente texto de um médico que se transformou em jornalista, que se tornou jornalista, Ivan Oransky. Em 1998, quando ele começou a fazer o pós-doutorado dele em psiquiatria na Universidade de Yale, ele resolveu abandonar a medicina e se dedicar apenas ao jornalismo e ao jornalismo científico. Depois de 22 anos, ele hoje é um dos mais respeitados jornalistas de ciência dos Estados Unidos. E ele deu alguns conselhos para esses colegas que estão saindo das editorias de esporte, de polícia, de cotidiano, de geral, e estão indo cobrir ciência. E ele, entre os conselhos que ele dá, é de sempre fazer perguntas, entre aspas, burras, porque o jornalista tem que se lembrar que a sua principal lealdade é com os leitores, ou com o público, e que o público também não entende o jargão da ciência. Então o jornalista não pode ter medo de, diante de uma fonte que é um cientista, fazer perguntas que poderão soar para o cientista como perguntas de uma pessoa ignorante, porque todos somos ignorantes em ciência, a não ser os cientistas. E ele dá outros conselhos, como, por exemplo, não permanecer apenas nas mãos do autor do estudo que ele está reportando, mas procurar ver outros cientistas que estudaram a mesma questão para confrontar os resultados de um com o de outro. No fundo, o que o Oransky recomenda é que, na execução da tarefa jornalística, o jornalista use o método científico, inclusive no sentido da confrontação das informações de várias fontes diferentes que estudam o mesmo assunto. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Bom dia, professor Glauco. Os casos de coronavírus estão aumentando e muitas pessoas não estão respeitando as regras de quarentena, ficando em casa. Professor, por que as pessoas estão reagindo dessa forma? Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. Pesquisa internacional mostra que o brasileiro, a brasileira estão entre aqueles que menos acreditam na eficácia do isolamento, do distanciamento social, da quarentena.
é uma pena, né? Mas o brasileiro tem muitas restrições às medidas, não confia muito, não acredita, diferentemente, por exemplo, de espanhóis, canadenses, hoje, né, italianos. A pesquisa foi feita pelo Instituto Ipsos, né, em vários países, 15 países, e o Brasil, praticamente metade da população acredita que funciona, outra metade acredita que não funciona. É um país um pouco dividido, talvez expressando muito a divisão política do país, pelas orientações desencontradas entre governo federal, governos estaduais e pela situação de crise política que se somou à crise econômica e à própria crise na área da saúde que nós estamos vivendo há já algum tempo. O que é importante para a gente, veja, os espanhóis que sofreram muito são os que mais acreditam na eficácia, porque perceberam que é possível conter a explosão do vírus, né? O Brasil só perde da Índia, né, em que quase 60% das pessoas pensam que as medidas não têm nenhuma eficácia. Bom, isso é um pouco distinto do que dizem os médicos, as autoridades sanitárias, a Organização Mundial da Saúde, os epidemiologistas, os especialistas de todo tipo e também na área de humanas, né, a formação da rede de políticas públicas e as respostas da sociedade, que tem como coordenadora a professora Lorena Barberia, do Departamento de Ciência Política da USP, e vários outros colegas que integram a coordenação dessa rede, com o professor João Paulo Veiga, chefe do Departamento de Ciência Política, a Graziela Castelo, do SEBRAP, que também é a base institucional da rede, o Fábio Seni, do NIC-BR, que é o braço do Comitê Gestor da Internet, o Krieger, José Eduardo Krieger, ex-pró-reitor de pesquisa da USP, do INCOR, o Rogério Barbosa, do Centro de Estudos da Metrópole, e o Ian Prats, que é pesquisador do SEBRAP, do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, e também aqui da USP. Então, essa equipe, que lidera quase 40 pesquisadores, em especial no seu primeiro grande trabalho, coordenado pela professora Lorena, essa equipe mostrou como a maneira rápida com que os estados brasileiros, né, não o governo federal, mas os estados brasileiros reagiram à pandemia, mostrou acerto, porque eles estão conseguindo, e alguns de forma mais eficiente que outros, estão conseguindo exatamente achatar a curva de expansão do vírus, que significa permitir que o nosso sistema de saúde possa atender bastante a população. Professor, qual a diferença entre os estados? A diferença entre os estados, né, a pesquisa mostrou que os estados que saíram na frente, né, como Goiás ou São Paulo, obtêm resultados mais expressivos, né, a resposta da população é mais eficiente, né, e é sempre importante realçar que essas pesquisas, as políticas públicas, elas são mais poderosas quanto maior for a cooperação entre estados e quanto maior for a cooperação entre estados e o próprio governo federal. A população responde muito a uma orientação mais unânime, né, mais coordenada, mais articulada, o que é fundamental para a gente superar a situação de crise. Um abraço para todos vocês, mesmo nesse ambiente de crise e de distanciamento. Um abraço pela rádio, um abraço eletrônico, uma saudação de todo tipo para vocês. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.unap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Até a próxima semana. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.